Doutora Cíntia Rosa, ela que já está aqui comigo para conversar e falar dessas questões aí do distúrbio do sono. Doutor, uma ótima tarde e obrigada por estar conosco aqui no NT Sul. Uma ótima tarde para todos. Eu que agradeço o convite para falar de um assunto tão importante. Então, né, há 10 anos atuando já na questão da medicina do sono, 17 já que você é otorrinolaringologista, conta pra gente quando que é necessário se preocupar com essa questão da dificuldade para dormir. Então, a gente tem que sempre separar quando é uma insônia sintoma e quando é uma insônia doença. Por exemplo, falando da insônia, que é um distúrbio muito prevalente dentre os distúrbios do sono. Quando essa dificuldade para dormir ou dificuldade para manter o sono, você acorda muitas vezes à noite, não consegue voltar a dormir. Isso ocorre com muita frequência e gera um prejuízo no dia seguinte, seja no trabalho ou na dificuldade mesmo de concentração, de aulas, né? Aumenta o risco de acidentes de trânsito, riscos de saúde. Então, quando você percebe que você está cansado, é sinal de que a gente tem que procurar ajuda. Da mesma maneira, a gente tem que pensar que não basta apenas a gente avaliar a quantidade de horas que a gente dorme, né? Mas a qualidade. Então, existe um outro distúrbio muito comum, que é a apneia do sono, que também pode provocar sintomas no dia seguinte, mesmo você tendo dormido bastante horas. E tem aquela insônia que, deitei na cama, fui descansar e não consigo pegar no sono. Acredito que quem está assistindo em casa se identifica bastante. E tem aquela outra pessoa que dorme, consegue ter ali 2, 3, às vezes até 4 horas, mas aí de madrugada acorda e aí não adianta, vira para um lado, vira para o outro e não consegue mais pegar no sono e o dia amanhece e aí acabou com a noite. Exatamente. Então, existe tanto uma insônia que a gente fala inicial, que você tem essa dificuldade de começar a dormir, e a insônia de manutenção, que é essa justamente de acordar no meio da noite, demorar para voltar a pegar no sono e acaba vendo o dia amanhecer. As duas precisam tratamento. Sim, se estiver sendo frequente, estiver trazendo prejuízo no dia seguinte, o cansaço, tem que buscar ajuda sim. E é mais frequente no consultório homens ou mulheres com esses problemas? Ah, é uma ótima pergunta. Então, as mulheres, elas têm mais insônia. Então, elas têm mais, realmente apresentam mais essa queixa. Mas os homens, eles já são um grupo de risco dos distúrbios respiratórios do sono. Então, os homens roncam mais e têm mais apneia do sono. O que é a apneia, doutora? A apneia ela acontece quando tem um estreitamento na passagem do ar na garganta. Então há um bloqueio dessa região durante o sono e com isso a gente não respira e o oxigênio cai. Isso pode acontecer repetidas vezes durante a noite, ocasionando então uma fragmentação do sono, porque a gente sempre vai ter uma tendência para recuperar essa força muscular e voltar a respirar. Só que com isso também há um aumento de toda a adrenalina, aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca, aumentam outros riscos, né, para outros problemas de saúde relacionados. Então, a apneia, ela normalmente está associada com aquele ronco frequente, aquele ronco que não é normal, né, que não é o normal roncar, você roncar muitas vezes na semana, por muito tempo. Então, é bom a gente ficar atento a isso. Geralmente a pessoa que ronca, né, ela nunca vê que ela ronca. É um companheiro, parceiro que observa e que aí alerta aquela pessoa, porque daí dificulta não só o sono daquela pessoa que não consegue ter a tranquilidade e descansar, como da outra, né? Exatamente. Então, tem estudos realmente que mostraram que as pessoas que dormem do lado de pessoas que roncam muito, elas têm um sono fragmentado também. Então, nem sempre você vai saber que você está fazendo ronco. Alguns pacientes até falam que acordam com o próprio ronco, né? Mas normalmente a pessoa que tem apneia do sono, que ronca bastante, ela não sabe. Mas ela pode suspeitar quando ela percebe que ela dormiu bastante, mas mesmo assim ela acorda cansada, fica com muito sono durante o dia, tem essa sensação de sono não reparador, isso já é um alerta de que a qualidade do teu sono não tá legal. Tem dicas, hábitos que são capazes aí de melhorar a qualidade do sono? Sim, sem dúvida. Então, o sono, a gente só lembra do problema de sono normalmente quando a gente deita na cama, né?
mas na verdade o nosso sono tem relação com as nossas 24 horas. Então é muito importante a gente ter uma rotina de horário de acordar. Então você tem que ter essa rotina que não pode variar muito no final de semana. A gente tem que procurar praticar atividade física, principalmente mais cedo, tentar se expor à luz solar para poder ativar essa sincronização, né, do nosso relógio interno. É importante que a gente tenha uma alimentação saudável, que à noite você busque ter uma rotina de relaxamento, procurar se desligar um pouco dos eletrônicos, pelo menos 1 hora antes de dormir, tentar ter todo um cuidado para que você evite alimentos ou bebidas estimulantes, para que você possa ter um sono mais tranquilo. E com relação à parte do ronco e da apneia, é importante que a gente não faça uma refeição muito volumosa, né? Ou muito grande, muito perto da hora de dormir, e que também evite dormir de barriga para cima. Doutora, outra grande dúvida é a questão do tempo de sono, tempo total necessário. Varia de um organismo para o outro ou não? São aquelas tradicionais 8 horas? Varia. Essa é uma ótima pergunta também, porque assim, existe esse mito de que eu preciso dormir 8 horas de sono. Isso é uma média populacional. Então, a maioria das pessoas precisa dessa quantidade para ficar bem. Mas existem os curto dormidores, que são quem precisa de menos, e os longo dormidores são pessoas que precisam de mais. Então, a gente tem que ter se sentir bem no dia seguinte, né? Ter uma percepção de que você dorme bem, baseando numa quantidade de horas adequada para você. Mas a qualidade do teu sono também tem que ser boa. Então, por isso que eu falo, se a pessoa, por exemplo, tem apneia do sono, ela pode dormir bastante, que mesmo assim não vai parecer suficiente. Outro ponto importante para falar das horas é que isso varia conforme a fase da nossa vida, né? Então, crianças dormem muito mais, os adolescentes já diferentes, os adultos jovens também. Então, quando a gente fala da média das 8 horas, é uma média para o adulto, né? E aí a pessoa, por exemplo, tenho dificuldade para dormir à noite. Aí almoçou, vai dar aquela tradicional dormidinha após almoço. Aí se estica. Aí dorme 2, 3, até 4 horas, por exemplo, final de semana. Dorme o sábado e o domingo a tarde inteira. Aí óbvio que à noite não vai ter sono mesmo. Aí piorou a situação. Isso é um problema. Então, na verdade, o cochilo ele não é ruim, mas você não pode dormir demais e nem num horário que vai atrapalhar o teu sono principal, né? No caso, o sono da noite. Então, se você tem vontade de fazer um cochilo, no máximo de 30 minutos e após o almoço, não passar das 3 horas da tarde, porque senão realmente você vai ter dificuldade para dormir no final do dia. Porque o sono da gente, além de toda essa questão de ser regulado pelo sol, tal, a gente também tem uma pressão de sono. Então, conforme o teu gasto energético do teu dia, todo o gasto que você produz, aquilo também faz uma pressão para você dormir à noite. Então, se você quebra, às vezes, aquilo por muito tempo, você já dormiu à tarde, você vai ter dificuldade à noite também. Você falou da questão dos eletrônicos, também tem a questão da iluminação, né? Se a pessoa já tem dificuldade, uma dica é quando vai chegando à noite, ali por volta de 8 horas, já diminuir um pouquinho a intensidade das luzes dentro de casa para o próprio organismo entender que está chegando a hora do descanso. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que imaginar que a gente funciona como um animalzinho, né, que foi programado para a luz do sol e à noite. E assim, essa é a nossa genética, digamos assim. Mas existem os eletrônicos, a eletricidade tem, né, 100 e poucos anos aí, e a gente teve que se adaptar nessa vida moderna. Só que essa adaptação, na realidade, ela acaba prejudicando a gente. Então, a nossa geração dorme 90 minutos a menos do que as gerações anteriores, porque a gente demora mais para se desconectar e para deixar com que aquela melatonina natural que é produzida quando a gente tem pouca exposição à luz, né, na retina, que a gente desenvolva isso normalmente. Tem algo bem grave, né? Questão dos acidentes de trânsito, 40% deles, segundo pesquisa, são aí causados por conta da questão do sono. Motoristas que dormem no volante por conta dessa questão, da dificuldade, do problema, do não tratamento. Aí fica um alerta também, né, para toda a população.
Com certeza, isso é um problema de saúde pública, né? Então, assim, principalmente os motoristas profissionais, quem viaja, assim, por muito tempo, longa distância, esse risco aumenta, né? Então, a gente tem que estar atento ao nosso sono. A campanha até era assim, não dê carona ao sono, né? A gente tem que entender que quando a gente dorme menos do que 7 horas, isso já vai aumentando o risco de acidentes. Então, você dormir menos do que 4 horas, por exemplo, isso já seria na direção como se você tivesse consumido 6 latinhas de cerveja. Então, existe um risco real aumentado. E a apneia do sono, que a gente estava conversando também, ela também aumenta o risco de acidentes, porque a qualidade do sono fica muito ruim. Então, ela aumenta em 7 vezes o risco. E é bem importante a gente falar que tem tratamento para essas condições, né? Existem diversos tratamentos. Então, quem sofre com isso tem que buscar ajuda, porque você está protegendo a sua vida e das outras pessoas, né? Agradeço a tua participação aqui, agradeço todas as dicas, orientações passadas aos nossos telespectadores. Obrigada, eu que agradeço. É sempre um assunto muito importante, né? Muito comum, muita gente sofre com isso e é muito importante a gente conversar sobre isso também. Obrigada pelo convite.